Bom dia a todos, né? Vamos para mais uma perguntinha, na página 190, pergunta 318. Vamos fazer a nossa oração para que nós possamos nos proteger e que nossos amigos que estão aqui possam nos ajudar e nos auxiliar com intuições e inspirações, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, que estão vindo aqui para nos auxiliar, nos ajudar, nos proteger de qualquer ataque, ajudar nesse estudo, trazendo também esses nossos irmãos que necessitam ouvir e entender a situação que se encontram. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá. Na 318, a pergunta é a seguinte. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade, ou seja, quando eles estão desencarnados já lá no plano espiritual, né? Ou seja, lá do outro lado, se as ideias deles se modificam. Ele responde, muito. Sofre grandes modificações à proporção que os espíritos se desmaterializam. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinham na Terra. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Ou seja, o espírito, quando estão lá do outro lado, muitos deles saem daqui zangado, com raiva, com ódio, com tudo que é sentimento e paixões que nós temos aqui no mundo corpóreo, né? Alguns ainda levam isso por um certo tempo e ainda ficam se remoendo, ficam sentindo, né, essa raiva, esse ódio e às vezes até perseguindo aqueles que ficaram aqui. Mas aos pouco a pouco eles vão entendendo a situação que se encontra e eles vão abandonando esse tipo de situação, né? Então, muitas vezes, através do esclarecimento, através até mesmo do estudo que é feito, esses espíritos às vezes são trazidos aqui para ouvir e sentir, né? E ver que muitas vezes espírito que persegue o outro, achando que aquele morreu, que aquele rapaz matou uma pessoa da sua família, uma esposa, um filho, né? Ele vai descobrir que essa pessoa ainda continua viva lá do outro lado, ou seja, o espírito é imortal. Então ele logo fala, gente, eu estou perseguindo uma pessoa e a pessoa está viva aqui, desse lado. A espiritualidade me levou lá e me mostrou, ou até mesmo perca de dinheiro, perca de bens, né? Isso tudo ele vai ver que é bobagem mais tarde, que aqui ele veio para passar por uma experiência, né? Para experimentar certas provas, certos sentimentos para elevação do espírito, né? Então, quando ele chega lá do outro lado, aos poucos, né? Alguns levam anos, décadas, séculos e milênios para descobrir isso. Mas uma hora ele descobre, ok? Na 319 ele pergunta assim, já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Ele responde assim, isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que segue ao despertar do espírito. Mais tarde ele se vai inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Isso está lá na número 163 e seguintes, né? Então, ele aqui está perguntando, se nós viemos lá do mundo espiritual, passamos tempo aqui, quando retornamos para lá, como a gente se espanta que a gente voltou ao mundo do espírito? Muitos deles, às vezes, até fica atordoado, né? Achando que não morreu ainda, que está vivo, né? Porque ele ainda não aceita que ele é espírito. Por quê? É o momento que você vai para o outro lado, você não está com o seu inteiro raciocínio. Você fica perturbado, você fica aéreo, você não sabe o que está acontecendo.
Porque a pessoa passa um tempo aqui na matéria. A matéria, quando a gente vem para cá, ele faz com que a gente tenha um esquecimento de tudo, né? Então, a gente não lembra nem do mundo espiritual. A gente tem, assim, lembranças vagas. A mesma coisa acontece quando a gente volta para lá. Nós temos lembranças vagas, né? Mas, aos poucos, nós vamos recobrando a consciência, melhorando mentalmente, né? E vai esclarecendo. Que vai passando filme na nossa frente e aí a gente vai se lembrando que nós vivemos no mundo espiritual. O que acontece é que muitos deles praticaram tanto mal, que ficaram com aquela coisa na cabeça e acabam numa situação ruim, vão para o umbral. E lá no umbral, né, a situação é complicada, dependendo de qual nível do umbral ele ficou, porque lá não tem, aí você fala assim, umbral, mas lá tem vários níveis também de umbral, né? Tem um umbral grosso, um umbral médio e um umbral leve. Ou seja, tem aquele umbral bem bravo mesmo, aquele que os espíritos estão bem. Tem aquele mais ou menos e tem aquele mais suave, né? Aquele onde que nós conseguimos resgatar, né? A espiritualidade consegue resgatar alguns irmãos com mais facilidade entre aspas, né? Mas tem outros que estão tão na perversidade que é complicado esses espíritos, né, conseguir fazer a sua modificação, ser resgatado para poder reencarnar. Mas eles vão lá e buscam coisa. Tem espírito que nem reencarnam mais, ok? Esses aí não se reencarnam mais porque eles não possuem nem mais corpo, né? Eles só trabalham no mental, ok? Então vamos encerrar por aqui, né? Próximo estudo nós vamos comemoração dos mortos, funerais, ok? Então vamos lá agradecer a espiritualidade que está aqui presente e bora lá. Obrigado, bom Espírito, pela presença de vocês, obrigado por estares aqui nos ajudando, nos auxiliando, que esses nossos irmãos espirituais que ainda não conseguiram fazer a passagem, que ainda não recobraram a sua consciência, que ainda estão atolados, que eles comecem a fazer uma reflexão, começam a melhorar, para que possam resgatar e ter as suas oportunidades. Obrigado por tudo, que assim seja e assim é.